Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. O assunto de hoje é sobre a influência da nossa família na sexualidade. Então a gente vai falar do quanto que tudo aquilo que a gente aprendeu influencia na forma como a gente se relaciona. Adri, boa noite. Então muita coisa, né? Muitas coisas que a gente aprendeu vai interferir na forma como a gente se relaciona. A sexualidade, ela, como eu sempre falo para vocês, ela não se restringe ao ato sexual. Ela diz respeito à forma como a gente vivencia, que a gente está na vida, né? Então, ela vai se referir à forma como a gente lida com as pessoas, com os desafios, o direito que a gente acha que tem ou não de pedir coisas, de negar coisas para as outras pessoas, de correr atrás dos objetivos que a gente almeja. Então, todas as nossas buscas, os nossos anseios, eles vão receber essa influência aí dessa bagagem que a gente traz desde a nossa família de origem, né? Então, a gente não é tão livre quanto a gente pensa e é muito importante a gente ampliar essa consciência, né? Eu fiz um videozinho e coloquei para vocês hoje, brincando com a questão, mas para chamar a atenção sobre as coisas que a gente escutou ao longo da nossa vida, né? Então, coloquei uma menina falando, né, perguntando para a mãe sobre o que ela achava, se ela era uma pessoa bonita, porque ela não sabia se o menino gostava dela, estava interessado por ela ou não. E ela pergunta a respeito da beleza dela, né? E a mãe fala que era melhor ela ter problema financeiro, né? Ia ser muito mais fácil se tivesse o problema financeiro, a questão da aparência dela. Então, tudo aquilo que a gente escutou ao longo da nossa vida vai, de uma certa forma, influenciar no quanto que a gente se acha interessante, o quanto que a gente vai se permitir também vivenciar não só a questão do sexo em si, mas a questão da sexualidade, ou seja, nas outras áreas da nossa vida, na busca profissional, nas escolhas em termos de relacionamento, de amizade, de trabalho, na relação com os filhos, né? Então, toda essa forma como a gente vai significar, né? O significado que a gente vai atribuir a todas as experiências que a gente tem vai interferir em como a gente se posiciona na vida. Então, a gente pode ou se achar muito livre para poder vivenciar isso de uma forma muito tranquila e às vezes até exagerado demais, e também a gente pode ir para o outro extremo, que é não se achar digno ou digna de vivenciar essa sexualidade de uma forma saudável, tá? Então, baseado em todas essas informações que a gente recebe. E a gente não recebe essas informações só depois que a gente nasce. A gente está recebendo informação desde o momento que a gente está no útero da nossa mãe. Então, as dores que a nossa mãe vivenciou, tudo aquilo que ela passou na vida dela, se ela estava vivenciando um momento difícil na vida, tudo isso vai influenciar na forma como ela vai lidar com a sexualidade dela. E automaticamente a criança está recebendo essas informações, esses registros e essas memórias, né? Então, muitas vezes, diante, assim, por exemplo, as mulheres que tiveram uma gravidez não planejada, que tiveram perdas, doenças na família, mortes, durante a gestação, durante esse processo, elas, com certeza, elas vivenciaram sintomas maiores de ansiedade, de depressão e até de estresse. Então, isso tudo é percebido pela criança, porque todo estresse que uma mulher que está gestando passa, vai influenciar, vai ter um reflexo ali na vivência ali, no corpo daquela criança, e as contrações do útero vai
vai ser informação que essa criança vai estar recebendo. Então, tudo isso, né? Se a mãe está bem, a criança também sente, ela sente ali que aquele ambiente ali é seguro. E se a mãe não está bem, ela também vai receber alguma informação ali que não está tão confortável para a mãe, e ela também vai recebendo aquelas informações ali, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, depois que a gente nasce, então, a nossa compreensão, ela vai ampliando e a gente começa a primeira referência que a gente tem é a nossa mãe. Então, todo cuidado que a gente tem ou que a gente deixou de ter dela, também vai receber aí, vai influenciar na nossa sexualidade. Não só a mãe, porque às vezes quem fez todo o cuidado não foi a mãe, mas quando eu falo a mãe, eu tô falando da pessoa que cuidou, tá? Da cuidadora, da figura principal ali. Então, o que acontece? Todas essas experiências, a gente vai começar a ser comparado, a se comparar também, porque a gente vê, à medida que a gente cresce, a gente se compara. E as pessoas também comparam a gente, falam que a gente ou é mais rápido, ou é mais devagar, ou é mais inteligente, ou não é tão inteligente, ou é lerdo, ou é desengonçado. Então, a gente vai recebendo várias informações e quanto mais a gente recebe o mesmo tipo de informação, mais isso vai influenciar nas crenças que a gente vai desenvolvendo sobre a gente e sobre as outras pessoas, né? E sobre o mundo. Uma outra forma da gente aprender é observando. As crianças, elas são excelentes observadoras e elas são péssimas intérpretes. Então, a gente precisa lembrar que nós, um dia, fomos crianças. Então, nós olhamos para nossa mãe, ai, desculpa, gente, ou olhamos para o nosso pai, ou olhamos para as outras pessoas que conviveram com a gente, e a gente atribuiu um significado. Esse significado, essa compreensão que a gente tem quando a gente é criança, não necessariamente é a realidade. Só que o significado que a gente atribuiu àquela experiência é que vai valer pra gente. A gente vai ali internalizar aquilo ali e vai isso influenciar na forma como a gente se relaciona. Então, nas famílias em que a gente presenciou ou escutou sobre traição, sobre que não podia contar com a parceria, seja com o homem ou com a mulher, né? Então, tudo isso, né? Abandonos, frustrações, desemprego. Então, tudo isso vai contribuir para a gente poder chegar a determinadas conclusões e imaginar se a gente é bom o suficiente, se o outro é bom o suficiente, se a gente pode confiar nos homens, se a gente pode confiar nas mulheres, né? E se também a gente pode vivenciar essa sexualidade de uma forma segura, né? Então, como nós, enquanto crianças, também estamos observando o tempo todo, se a gente observa que os nossos pais se relacionaram de uma forma amorosa, aquele ali passa a ser um modelo, uma referência para a gente. Então, se os nossos pais não demonstravam afeto um pelo outro, então isso o registro que a gente tem de relacionamento é esse. Então, é muito natural que a gente simplesmente repita esses padrões que foram referenciais para a gente lá na nossa infância, né? E aí a gente fala dessa referência não como uma referência que é positiva, porque nem sempre aquilo que a gente viu dentro da nossa família é algo saudável. Só que a nossa criança, né, nós enquanto crianças, entendemos, registramos e aquilo ali passou a ser uma verdade pra gente. Então, se a gente não presta atenção, se a gente não reavalia, simplesmente a gente só vai repetir tudo que a gente aprendeu em fidelidade à nossa família.
E prova disso, que a gente é muito fiel à nossa família, é que quando nós queremos fazer algo que é diferente, quando a gente pensa diferente da nossa família, nós somos olhados, criticados por pensar diferente, por querer coisas diferentes. E isso vai interferir nas crenças que a gente tem a respeito de nós mesmos, né? Porque todos nós, independente de sermos adultos ou de sermos crianças, nós temos necessidade de nos sentirmos pertencentes e nos sentirmos amados. Então, quando, desde pequenininha, a gente está observando, e igual quando a gente vai aprender a fazer xixi no piniquinho, e fazer cocô, né, no piniquinho, a gente vê como é que os adultos ficam felizes. Então, o tempo todo, né, a gente está sendo o quê? Tendo reforços, né, para comportamentos que são aplaudidos, que são encorajados através de um sorriso, através de um brinde, né, de uma premiação que você ganha porque você tirou nota boa ou porque você obedeceu, né? Então, nós estamos aí o tempo todo recebendo uma informação que vai contribuir para a gente achar que a gente tem que ser de um jeito X para podermos nos sentirmos pertencentes e amados. Então, a gente vai crescendo e a gente mantém essa lógica da nossa criança, que ela tinha que agradar, que ela tinha que fazer cocô no piniquinho para ganhar um abraço, um beijinho, até um prêmio, né? Ela receber aquele sorrisão, assim, do pai e da mãe. Então, e a gente também, a primeira forma de controle que a criança tem é justamente essa, é controlar o cocô, né? Segurar o cocô também é uma forma de controlar, que a criança tem de controlar ali aquela atenção ali do adulto, né? Então, claro que isso não é consciente, mas isso aí são formas que a gente vai aprendendo aí a se relacionar. E aí, quando a criança começa a descobrir o corpo, né, ter essas curiosidades em relação ao próprio corpo, ver que o corpinho dela é diferente do corpinho do coleguinha, ou do irmão, ou do pai, ou da mãe. Então, dependendo da forma como nós adultos lidamos com essa criança, então nós meninas, por exemplo, então eu tô falando da criança, gente, então serve tanto para os pais quanto para nós pensarmos o que a gente aprendeu enquanto criança, porque a gente está falando aqui hoje de como que a nossa família, como a nossa vivência na família interfere na nossa vida sexual, né? Na forma como a gente vivencia a vida. Então, tudo que a gente aprendeu desde criança, desde a barriguinha lá da mãe, vai ter influência em como a gente vai vivenciar essa sexualidade. Então quando a gente começou a descobrir, a querer tocar no corpo por uma questão de curiosidade, porque a criança ela não tem essa maldade do adulto, ela não enxerga essa questão da sexualidade da forma como o adulto enxerga. Então, as primeiras curiosidades, né, como que os adultos lidaram quando nós começamos a fazer as nossas primeiras descobertas sexuais, né, e curiosidades também, vai influenciar se a gente acha que sexo é sujo, se o que a gente faz é certo ou é errado. Então, tudo isso vai pesar para a gente poder se sentir no direito de vivenciar a sexualidade, de pedir, de escolher qualquer coisa que seja ou não. Então, toda essa bagagem aí vai ter um impacto na vida. E a gente tem alguns momentos da vida que vão ser mais decisivos. Então, a gente falou aí da infância, né? O que a gente recebeu da infância, né? Então, geralmente, os meninos... então, quem é menino é mais encorajado a poder conhecer o próprio corpo. Já as meninas, elas são mais desencorajadas e até repreendidas quando elas tocam o corpo, né? Então, você imagina que se como nós crianças, enquanto crianças, atribuímos um significado para cada experiência que a gente vivencia, então se a gente escutou, tira a mão daí, é feio colocar a mão aí, é sujo,
colocar a mão, não pode se tocar. Então, tudo isso que a gente recebe de informação vai interferir da gente poder vivenciar a própria sexualidade ou não. Então, o que acontece, por exemplo, é que muitas pessoas não conhecem o próprio corpo. E aí, quando na vida adulta vai se relacionar com uma outra pessoa, não se permite vivenciar isso de uma forma saudável. Por quê? Porque as crenças em relação ao desempenho, as crenças em relação a se é que é errado, também vão ter influência. Porque, por exemplo, se a gente aprendeu que sexo é só para reprodução, então como que a gente vai se permitir ter prazer sem ser, se for para reproduzir? Então, essas crenças que a gente tem ao longo da vida e recebe, desenvolve ao longo da vida, influencia inclusive quando a gente chega lá na menopausa e na andropausa, né? Por quê? Porque muitas pessoas ainda pensam erradamente que quando a gente envelhece, a gente não tem mais o desejo sexual, o que não é verdade, né? Não é verdade. Então, é muito errado quando as pessoas dizem que, não, você tá muito velho para poder, sem vergonha, né? Sem vergonha, ou a mulher ou o homem sem vergonha, porque querem ter relações, querem namorar, né? Então, isso também é um mito, isso é um erro, a gente achar que a gente não pode aí ter experiências depois que a gente envelhece. Muito pelo contrário. Quando a gente envelhece, a gente pode continuar tendo relações muito saudáveis e muitas vezes até com mais permissão, porque já não tem mais aquele medo, aquele receio que existia na adolescência da gravidez, né? Então, quantos ou quantas de nós escutou isso, né? Essa questão da gravidez, ela é muito mais forte na mulher, né? Na educação que a gente recebeu, do que no homem, porque tradicionalmente nós mulheres sempre fomos responsabilizadas pela questão da gravidez. Então, mesmo numa relação, é muito comum a mulher assumir 100% da responsabilidade por essa questão. O que não é saudável também, porque nós precisamos também lembrar que quando a gente está no relacionamento, os dois precisam assumir 50% da responsabilidade pela relação. Então, quando a gente assume 100% da responsabilidade, então, por exemplo, nós mulheres, aprendemos que a gente tem que dar conta de tudo. Então, nós nos sentimos muito culpadas quando a gente não dá conta de tudo. Então, mesmo quando por exemplo, quando se tem filhos, ainda assim exige-se uma questão de perfeição. E diferentemente dos homens, que são muito leais, um acoberta o outro, é muito comum os homens se protegerem. Já as mulheres, elas têm uma dinâmica mais diferente. Muitas vezes, a própria mulher julga aquela mulher, por exemplo, que se cuida e ela teve um filho, né? Ela tem um filho e ela sai para fazer uma unha, né? Então parece que ela está cometendo assim o pecado original. Ai, como assim você tem filho e você sai? Então assim, dependendo do que você viu a sua mãe ou seu pai fazer, né? Se você tinha pais que não viveram juntos, que se separaram, então tudo isso vai receber influência, e você vai receber influência disso tudo aí para você ou querer repetir ou até mesmo ter medo de se relacionar. Porque se você viu que a forma como os seus pais ou a pessoa que te criou vivenciou as relações ali, se foi algo visto como negativo, interpretado como negativo ou como pesado, né? Então, se você via só aquela pessoa na função de mãe e de pai, você não via eles se divertindo enquanto casal. Então, se a mãe era solteira e ela não tinha uma vida social, então tudo era só fica no modo mãe ou no modo pai, tudo isso vai pesar aí quando a gente vai falar da questão da sexualidade. Porque a gente vai achar ou que é muito pesado, ou que é uma coisa que eu posso sim vivenciar uma sexualidade, ter meus desejos
as minhas realizações enquanto pessoa, eu posso desejar coisas diferentes daquela pessoa com que eu me relaciono, ou eu posso pensar também que eu tenho que agradar o tempo todo. Então, o estilo parental também é um outro fator que vai influenciar na questão da sexualidade, no que a gente vai se permitir ou não vivenciar. Então, por exemplo, se nós viemos de uma educação onde havia muita punição, né? Toda vez que a gente errava, nós éramos punidos. Então, a punição, ela é uma forma da pessoa tentar educar, né? Só que é uma forma que imediatamente ela tem um efeito, porque resolve o problema imediato ali na hora, para o mau comportamento. No entanto, gera consequências extremamente danosas para o indivíduo, afetando muito a autoestima, né? Então, por que afeta a autoestima? Porque nós vamos atribuir um significado para aquela, ou vários significados ali, para as nossas experiências ali, quando a gente é punido. Então, se eu sou punida porque eu fiz uma coisa que os meus pais consideraram errado, eu posso ou concordar que eles estão certos e me achar a pior pessoa do planeta e também me punir, né? Não me achar merecedora de ser uma boa pessoa, de querer coisas, de querer crescer, de ser respeitada, de ser amada, né? Então, todas essas informações aí que a gente recebe. Então, eu posso pensar nisso, ou posso pensar também que meus pais estão cometendo uma injustiça, que eles estão errados de me punir. E se eu penso que eles estão errados aí, porque eles estão me punindo, eu vou dar um jeito de, enquanto criança, me vingar, né? E eu posso também decidir que eu não vou comunicar, que eu vou esconder as escolhas que eu faço, até porque, como eu falei para vocês, a gente tem a necessidade de ser aceito. Então, se para ser aceito, se para pertencer à minha família, eu preciso esconder quem eu sou, o que eu gosto, né? Então, muitas vezes as pessoas não vão fazer as escolhas que elas gostariam de fazer, inclusive em termos de escolha conjugal. Porque a gente tem, muitas vezes, medo de não acertar, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, na adolescência, escutaram que poderia, por exemplo, as mulheres, iam ficar mal faladas se elas tivessem relação sexual fora do casamento. Então, isso não é uma coisa que não acontece ainda. Até hoje, existe uma ideia de que a pessoa que ela tem relação sexual, dependendo então da criação que ela teve, ela vai receber uma informação, uma aprendizagem, e que se ela vai desenvolver a crença, se ela toma isso como verdade, ela pode muitas vezes assumir um compromisso, ou aceitar ter um compromisso com alguém que ela nem gosta, só para poder pertencer e ser aceito pela sociedade, porque a gente ouve falar, né? Nunca tá bom, né? Porque quando a gente está estudando tem que tirar 10. Quando a gente termina de estudar, quanto que você vai arrumar um namorado? Depois, quanto que você vai casar? Depois, quanto que você vai ter filho? Parece que nunca é o suficiente e a gente tem que só ficar dando para a gente poder se sentir importante e se sentir pertencente, né? Então, tudo isso vai pesar nas escolhas que a gente vai fazer. Então, se nós tivemos uma experiência aí, de ver o pai e a mãe brigando, se agredindo, é muito natural que se busque um tipo de relação mais agitada, né? Ou que tenha um determinado tipo de desconforto, porque isso é uma forma comum de se relacionar. Então, nas famílias em que há uma ideia, há uma crença assim, de que as pessoas de fora não são confiáveis,
fica muito difícil aceitar um diferente, né? O primeiro diferente que entra na relação ali entre o filho e a mãe é o pai, né? Então é essa figura aí do pai. Quem permite a entrada de um diferente na família sempre vai ser aquela pessoa, aquela cuidadora principal ali, que geralmente é a mãe, é quem cuida, né? No caso, mãe é quem exerce a função ali, a função materna, né? Não necessariamente vai ser a mãe, mas alguém que vai exercer essa função, esse cuidado aí, que vai ser relacionado à questão da segurança. Então, toda questão relacionada à segurança, à falta de segurança, ela está relacionada à nossa relação que a gente tem com a nossa mãe, tá? Enquanto que a permissão que a gente tem para poder se arriscar na vida, tentar mudar de carreira, um relacionamento novo, então tudo assim. Essa coisa de ir para a vida, ela tem a ver com a força do masculino, né? Já a função materna, ela está ligada à questão da segurança, da proteção. Então, e a gente precisa, na verdade, de conciliar essas duas energias que a gente tem. Por isso que a gente nós mulheres não devemos competir com o masculino, porque são duas forças que se complementam. Então, mesmo nas relações homossexuais, nós vamos ter sempre alguém que vai exercer essa função materna, né? Essa função do feminino, e essa função aí paterna aí que é a do masculino, né? Essa energia aí do masculino. Então, a gente vai estar recebendo essas influências aí o tempo todo. Nos casos, então, que a gente aprende lá a mulher como tendo que ser, né? Bela, recatada e do lar, né? Quando casa, a mulher tem que ser, assim, completa. Então, o nível de exigência que nós mesmos fazemos para nós também é uma coisa que vai influenciar nessa sexualidade, porque muitas vezes a gente não vai se permitir, às vezes vai preferir arrumar a cozinha, deixar a louça toda limpinha, a cozinha impecável, a casa impecável, do que deixar a casa desarrumada ou a cozinha para outro dia, para não ter um momento de intimidade aí, porque parece que não pode, né? A casa tem que estar em ordem, porque senão eu não sou boa o suficiente. Então, muitas vezes, não se permite tirar um tempo para si. E, na verdade, quando a gente não se permite tirar um tempo para a gente, seja homem ou seja mulher, nós não vamos estar disponíveis o suficiente para poder nos relacionarmos com qualquer outra pessoa, de forma pelo menos saudável, né? Porque para uma relação ser saudável, para a gente poder estabelecer relacionamentos saudáveis, a gente precisa também ter os nossos momentos de conexão primeiro com a gente, porque primeiro a gente precisa colocar, né, igual lá no avião fala, primeiro coloca a máscara na gente, depois coloca a máscara nas outras pessoas. Por quê? Porque quem não está bem não consegue ajudar as outras pessoas. Então, até mesmo nessa questão do contato sexual, da intimidade, das relações, muitas vezes a gente está tão preocupado, tão focado no outro, em proporcionar prazer para outra pessoa, que a gente se desconecta da gente mesmo. Então, nós temos uma série de crenças a respeito do que a outra pessoa está pensando ou do que a gente tem que proporcionar para a outra pessoa gostar da gente, para a outra pessoa achar que eu sou uma pessoa interessante. Então, nós estabelecemos aí, a partir de tudo que a gente viu, um padrão, né? Um padrão que a gente tem que ser. Eu tenho que ser assim para poder ser amada. Eu tenho que fazer tudo certinho para poder ser aceita. Se eu falar não para ele, ele vai me trocar por outra, né? Então, a gente mesmo se auto-sabota, porque nós entramos numa dinâmica de autossacrifício. E nessa dinâmica de autossacrifício, né? O que seria um autossacrifício? É quando eu me sacrifico,
né, para poder satisfazer as necessidades alheias. Então, é aquelas relações em que eu entro numa relação e eu acredito que eu tenho que dar mais do que a outra pessoa. Então, quando eu dou mais do que a outra pessoa, eu fico ali desregulado. Então, quem está dando mais acaba que fica como se fosse assim à frente da outra pessoa ou acima. E aí a gente entra e a outra pessoa entra como devedora na relação, né? Aquela pessoa que está dando menos, ela acaba estando devendo assim na relação. E isso não é bom para qualquer tipo de relação. Não é saudável que a gente tenha relações que não são equilibradas. Então, o tempo todo a gente tem que estar ali monitorando para a gente poder ver se a gente só não está repetindo aquilo que o nosso pai e a nossa mãe vivenciou lá atrás. Porque muitas vezes a gente viu, acontece, gente, por exemplo, quando os pais se separam ainda, quando nós somos crianças, o que acontece? Muitas vezes os pais não conversam com a criança, que eles estão se separando, mas que eles vão continuar sendo o pai e sendo a mãe, né? Que o que muda ali é aquela relação do casal, não a relação deles em relação aos filhos. E aí o que acontece? A criança, muitas vezes, ela entende que a culpa foi dela, que os pais se separaram. Então, tem pessoas que vão crescer se sentindo culpadas, responsáveis pelo fato dos pais terem se separado. Além disso, nós temos também situações em que as pessoas se separam e se relacionam com outras pessoas, né? E muitas vezes colocam até a criança dormindo no quarto ou já conhecendo a outra pessoa que acabou de entrar, de começar a se relacionar com o pai ou com a mãe, e só que toda hora muda, assim, gerando uma certa instabilidade ali para a criança, de que cada hora é uma pessoa diferente. E então, assim, o tempo todo a gente está recebendo informação. Então, isso também vai ter reflexo aí no quanto que as nossas crenças vão ser desenvolvidas ali, crenças de desvalor, né? Do quanto que a gente vai se sentir valorizado ou desvalorizado, né? Então, a forma também como a nossa mãe e o nosso pai se relacionaram também com o próprio corpo. Se eles se cuidavam, se eles não se cuidavam, se eles estavam o tempo todo cuidando de outras pessoas ou cuidando da gente, ou se eles também se permitiam cuidar de si, né? O que a gente recebeu de informação e como que a gente traduziu essas informações ali que a gente recebeu, né? Então, o que acontece é que mesmo enquanto adultos, em que seria um momento da nossa vida em que a gente tem duas coisas aí que diferencia o adulto do adolescente, é que primeiro, a questão da vivência da sexualidade, né? O direito de você poder vivenciar a sua sexualidade de maneira plena, né? Com responsabilidade, mas você é responsável pelas escolhas que você faz, e também a questão da autonomia financeira. Então, isso que vai diferenciar o adulto da criança, né? O que diferencia o adulto da criança é a questão da sexualidade e também da autonomia financeira. Então, a gente está falando de um adulto quando ele consegue essas duas coisas que são fundamentais aí para a gente poder se sentir realmente adulto, né? Mas nós ainda trazemos aquela criança que a gente internalizou, que faz com que muitas vezes a gente se sinta culpado. Então, se os nossos pais colocaram expectativas em relação a nós, isso também vai influenciar na nossa sexualidade, né? Então, os filhos, eles precisam vir sempre do excesso de amor dos pais e não para tampar um buraco. Então, muitas vezes,
o filho vai tampar um buraco de alguém que falta. E quando esse filho é colocado nesse lugar, então quando a mãe, ao invés de se vincular a esse marido ou a um homem, né, se vincula ao filho, né, coloca ele no lugar o filho, ou no caso o homem, a filha, coloca no lugar a filha, no lugar da esposa, o que acontece? Aí muda-se a ordem, que é muito importante que a gente consiga respeitar. Por quê? Se o filho fica no lugar do esposo, né, ou se a filha fica no lugar da mulher, isso significa que aquele casamento ali ele vai ficar prejudicado. Daí a importância também, gente, da gente não colocar a criança dormindo junto com os pais. Por quê? Porque isso também vai influenciar na nossa sexualidade, tá? Então a gente precisa lembrar que, por exemplo, o homem, ele tem ereção mesmo dormindo. E aí, imagina a criança dormindo lá com o pai, e aí ela tá se mexendo lá, encosta no pai, o pai ali tá com o pênis ali ereto, e aí o nosso corpo é todo erógeno, né? O nosso corpo é todo erógeno, ou seja, nós podemos sentir prazer no corpo inteiro, né? A pele é o principal órgão ali para a gente poder sentir prazer, então a gente pode sentir uma sensação prazerosa e a gente vai ali atribuir um significado para aquilo, muitas vezes ali, só mais na frente, na nossa vida adulta ou na adolescência, às vezes de uma experiência que foi infantil, que a gente poderia ter evitado, né? Então, tudo que a gente viu, né? Então, se a gente viu, por exemplo, enquanto criança, pessoas que vivenciaram abuso, não tem a mesma relação com a sexualidade do que uma pessoa que não sofreu abuso, né? Que foi violada, né? A inocência dela, houve uma antecipação, foi alguém que estava em outra fase da vida, em outro ciclo, né? Da vida, que utilizou de uma inocência de uma criança, né? Então, a criança, quando ela é abusada, ela não entende que é um abuso, ela entende ali que aquela pessoa gosta dela. Por isso que é complicado. Se a gente escutou, por exemplo, que a gente tem que obedecer adulto, tem que obedecer o adulto. E esse adulto não necessariamente vai ser uma pessoa que realmente a criança deva obedecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de educação que a gente dá para as crianças e também prestar atenção se a gente recebeu esse tipo de educação, né? Por quê? Porque a criança ela pode entender, por exemplo, se ela escuta, ouve os pais transando, que aquilo ali, que o pai está machucando a mãe. Então, aquilo ali, para a criança, não é um namoro. Depois ela fica curiosa e ela vai querer saber, saber um pouco mais, saber mais, né? Vai ficar mais, vai ser despertada essa curiosidade antes da hora se ela tem acesso a esse tipo de coisa. Então, o significado que a criança vai atribuir ali, aquela experiência pode ser de violência, por exemplo, ela achar que o pai está machucando a mãe, então que sexo é ruim. Então, tudo aquilo que a gente viu desde a infância vai repercutir na forma como a gente está experienciando. Então, se a gente escutou, não, quando eu ficar velho, você tem que cuidar de mim. Eu fiz muito sacrifício para te criar, então você tem que cuidar de mim. Então, quanto que o que a gente escutou também faz com que a gente não se permita vivenciar a sexualidade, ter a própria vida, namorar, ter um relacionamento, poder ter a própria família, porque precisa ficar pertinho do pai e da mãe, junto com o pai e com a mãe, para poder cuidar deles, né? Então, por isso que tem muitas pessoas que são casadas, né? Filhos casados com a mãe, pais casados com filha, e assim por diante.
Então, tudo que vocês aprenderam, é importante que vocês reflitam o quanto que isso está influenciando nas escolhas que vocês fazem, né? Até quando não se permite ter experiências com medo de de fracassar ou com medo de ser traído, né? Porque se na história da família houve traições, pode ser que a forma como a pessoa lide com essa questão desse medo, né, de ser traído, seja sabotando as próprias relações, né? Então, se eu não me relaciono, né, sabe aquelas pessoas assim que quando começam a se envolver emocionalmente, elas pegam um banquinho e saem de fininho? Então, as pessoas, quando elas fazem isso, elas têm uma dificuldade de vivenciar ali uma frustração, então elas muitas vezes, mesmo que não seja consciente, elas dão um jeito assim da coisa desandar de uma tal forma que é uma forma de romper e de voltar para a disponibilidade aí da família de origem. Por isso que é importante a gente ficar atento e atenta a que tipo de informação nós recebemos, né? E que tipo de informação também que a gente está dando para os filhos e para as filhas, né? Então, o homem, por exemplo, né? Os homens, eles já recebem uma informação bastante diferente em relação à sexualidade do que as meninas. As informações são diferentes. Eles aprendem que eles precisam ser potentes, viris, que eles não podem expressar fraqueza. Então, nessa aprendizagem de não poder expressar fraqueza, eles não estão autorizados a expressar como eles se sentem. E isso gera uma série de prejuízos nas relações e na vivência da sexualidade. Por quê? Porque muitas vezes eles não se sentem autorizados para poder falar que eles também sentem medo, que eles também sentem frustração, que as coisas também muitas vezes não dão certo para eles e que eles ficam mal. Então, isso também vai afetar a questão da libido, vai afetar a questão do desejo. E muitas vezes, ao invés de conversar com o namorado ou com a parceria a respeito aí dos problemas, né, vai preferir canalizar toda a energia ali para a questão da masturbação. Então, para vivenciar o prazer de forma individual, com esse medo aí, por exemplo, da rejeição, dessa ansiedade de desempenho, né? Muitas vezes, então, por exemplo, as pessoas que tiveram uma experiência negativa também vão ficar mais indisponíveis ou mais receosos com a área emocional do cérebro ativada em qualquer possibilidade ou sinal aí de ameaça. Então, a pessoa se sentindo ameaçada de um julgamento, né, em relação ao próprio corpo. Então, tudo isso vai impactar aí nas próximas relações e nas vivências também. Então, se a pessoa vivenciou uma relação abusiva e foi falado para ela que ela estava gorda ou que o pênis é pequeno, né, ou que a pessoa não é boa o suficiente, qualquer que seja o julgamento que foi dito, isso tudo vai impactar nessa vivência. Então, uma das formas aí que as pessoas também utilizam é nem se permitir experimentar uma relação, porque se acontecer de dar errado, o que eu vou fazer, né? Aí a nossa criança, muitas vezes, ela fica com medo de não tirar 10, das coisas darem errado, e ela assume toda a culpa, né? Assim como pode pensar que a responsabilidade dos pais terem se separado foi o fato dela ter nascido ou dela ter feito alguma coisa de errado, logo ela também não merece ter um relacionamento porque ela destruiu a relação do pai e da mãe.
Então, muitas vezes, inconscientemente, a gente vai fazer umas equações assim, que a lógica, não é a lógica do que realmente aconteceu, mas a lógica do significado que a gente atribuiu, do significado que a gente tomou como verdade a partir daquilo que nos foi contado. Então, muitas vezes, quando não há um contato do filho ou da filha com os pais, a história que é contada muitas vezes é diferente daquela que aconteceu, porque a história é contada na perspectiva de quem está contando. Se a gente for pedir para outra pessoa contar, a outra pessoa vai estar contando de um ângulo diferente, a narrativa pode ser totalmente diferente daquela que a gente escutou anteriormente. No entanto, aquela que a gente escutou, nós estamos aí levando para a nossa vida, né? Levando na nossa bagagem, e vai ser a referência que a gente tem para poder tomar decisões e para a gente poder se permitir ou não nos relacionarmos. Então, da mesma forma que a educação mais punitiva gera essa necessidade de agradar, fere bastante a autoestima, porque muitas vezes a gente não se acha bom o suficiente, merecedor o suficiente, e está sempre querendo dar mais para poder receber mais. E isso é até um pensamento infantil, porque quando a gente tirava nota boa, às vezes a gente recebia um agrado, ou um sorriso, ou até mesmo algo material, e quando a gente cresce isso não acontece, né? Às vezes a gente faz tanto e a gente não é reconhecido e gera aquela frustração, porque a nossa criança aprendeu a ganhar e a vida adulta não é assim. E isso faz com que muitas vezes a gente invista em relações que a gente quer dar mais do que 50%, porque a gente acha que se a gente fizer, a outra pessoa vai retribuir, e às vezes isso não vai acontecer, o que gera toda uma frustração quando a gente investe e a outra pessoa também não investe. Da mesma forma, tem pessoas que elas vão receber uma educação permissiva, né? Numa educação permissiva, a pessoa ela pode tudo, né? Se ela pode tudo, ela pode inclusive agir de uma forma irresponsável em relação a outra pessoa. Então, são as pessoas que elas acham que elas merecem mais do que as outras. Então, elas também vão se relacionar de uma forma a não ter uma relação ganha-ganha, porque elas aprenderam que elas têm esse direito superior em relação às demais. A educação, então, permissiva, ela falta limites, estabelecer limites respeitosos. Então, se foi essa a educação que a gente teve, então pode ser também que a sexualidade vai ser vivenciada de uma forma mais irresponsável não se preocupando com as consequências. As mulheres, elas são mais educadas para se sentirem responsáveis aí, já que elas que também carregam o filho quando ocorre a gravidez, e muitas não se sentem à vontade também para, inclusive para pedir o uso do preservativo nas relações sexuais. Sendo que nas relações sexuais, mesmo nas relações estáveis, nós não temos 100% de garantia acerca da fidelidade mesmo, né? Que aquela pessoa realmente ela está 100% comprometida aí com a gente. Então, quando a gente não leva em consideração que o fato de ter uma relação estável não significa que não exista o risco da infidelidade, nós também estamos aí muito mais expostas a correr risco, né? Da mesma forma, os homens também, não quer dizer que só as mulheres traem, só os homens traem, porque as mulheres também traem, tá? Então, não é uma coisa só do homem, a questão da traição. Então, é um outro erro que a gente também
Muitas vezes a gente acredita porque a gente escutou tanto essa questão do homem traindo, que muitas vezes a gente esquece que as mulheres também traem. E então, a questão da proteção, de não se permitir comunicar as nossas verdadeiras necessidades para a gente se sentir mais confortável aí para ter relações mais seguras aí. Outra coisa que também é importante é essa comunicação nas relações, porque muitas vezes o que vai influenciar essa questão da sexualidade é como que a gente viu ou não as pessoas do nosso convívio e inicialmente a questão da nossa família, como é que elas se comunicavam em relação a afeto, né? Como é que o afeto é comunicado na nossa família. Então a gente via o pai e a mãe se beijar, fazer um carinho, passar a mão na cabeça, fazer um cafunézinho, comemorar datas. Como é que esse amor, essa atenção ou essa sexualidade era vivenciada? E o que a gente está trazendo para as nossas relações daquilo que a gente aprendeu? Ou até mesmo aquilo que a gente não aprendeu. A gente acha que é normal, às vezes, um comportamento, que na verdade o normal é a norma da nossa família, não quer dizer que é o saudável. Mas, muitas vezes, a gente vai pegar e vai simplesmente fazer igualzinho, com esse medo aí da gente poder fazer diferente, da gente ser diferente, e aí a gente ser a tal da ovelha negra, a ovelha negra da família. Quando a gente é diferente, muitas vezes vai ter esse julgamento aí de ser a ovelha negra. Mas a gente precisa se permitir aí não ficar reproduzindo as coisas que não são saudáveis, mesmo que seja da nossa família. Então a gente pode sim amar a nossa família, honrar a nossa família sem precisar fazer tudo igualzinho ao que ela fez. Quando a gente percebe que determinadas atitudes, comportamentos ou forma de se relacionar não eram saudáveis. Então, a partir desse olhar, a gente também vai entender que existe uma coisa que se chama justa razão. Né? O que seria justa razão? São coisas que a gente não vai nem saber, não vai nos ser revelado ou permitido ser dito coisas que aconteceram na nossa família. Mas existiu uma justa razão para nós termos recebido essa educação que a gente recebeu. Tanto essa educação mais firme, que muitas vezes a gente recebeu, ou essa educação mais solta, mais permissiva, que a gente recebeu, né? Porque a maioria de nós não cresceu no ambiente em que existia um equilíbrio entre a gentileza e a firmeza, que é o que propõe aí a educação parental aí, que é a disciplina positiva, que é a abordagem que eu prefiro trabalhar, essa questão da educação, em que a gente, ao invés de punir e de recompensar os filhos, né, a gente trabalha com encorajamento. Então, a gente encoraja as pessoas a agirem melhor, não para agradar os outros, mas porque é mais saudável. Teve um determinado dia que eu estava na academia e tinha uma moça muito bonita na academia, e ela pegou e colocou a mão na barriga dela assim, e ela falou assim: ai, eu preciso perder essa gordura aqui de qualquer jeito. Aí eu falei assim: nossa, mas você tá muito bem. Aí ela pegou e falou assim: não tô não, você tá falando isso porque você é casada. Se eu ficar desse jeito aqui, eu não arrumo ninguém. Então, eu fiquei pensando ali a respeito daquilo que ela estava falando, porque o fato da pessoa acreditar que ela precisa estar num padrão X do corpo, ou precisa ter determinada coisa para poder merecer, para poder se permitir, faz com que a pessoa não assuma essa responsabilidade de autocuidado.
E aí, quando você se cuida só por causa do outro, se a relação acaba, você para de se cuidar. E, na verdade, a única pessoa que vai até o final da nossa vida com a gente mesmo, com certeza, somos nós. Então, nós precisamos primeiro cuidar da gente. E essa coisa que quem ama, que amor é fogo que arde sem se ver, que é ferida que dói e não se sente, que é um contentamento descontente, ele é muito bonito na poesia, né? Na vida real, a gente precisa reconhecer que os contos de fada, eles são bem legais, mas que a gente precisa ter uma visão realista que só é contado até o casamento, né? Até o casamento, não conta depois do casamento. E a gente, enquanto adulto, precisa olhar para tudo aquilo que a gente aprendeu, inclusive de todos os contos de fada que a gente escutou ao longo da nossa vida, e dar uma visão mais realista para as nossas experiências, a ponto de não ficar idealizando o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, a gente não se coloca submisso a qualquer tipo de dinâmica que é doentia das pessoas com as quais a gente escolhe se relacionar. Inclusive, quando aquilo ali fere ao nosso direito de escolher. Então, a gente não pode alimentar essa coisa de ter que dar mais do que a outra pessoa. Numa relação respeitosa, existe equilíbrio entre dar e receber. Então, quando uma pessoa quer te ter na mão, ela coloca toda, ela te controla toda a parte financeira, a parte emocional. Isso aí não é saudável, isso aí faz com que haja um afastamento, não faz com que a relação fique melhor, faz com que a relação fique pior, porque ninguém vai conseguir dar o melhor se não estiver se sentindo bem. Então, as pessoas que querem aprisionar o outro na relação, elas são o quê? Carcereiros, né? E a pessoa que está ali numa relação abusiva, ela é prisioneira. E nós, enquanto adultos, a gente precisa assumir essa responsabilidade aí de não deixar a nossa criança falar mais alto, né? Como é que seria a nossa criança falar mais alto? A nossa criança querer agradar o tempo todo a ponto de se sujeitar a qualquer tipo de relação, seja relação de homem ou relação de mulher, porque essa questão da sexualidade, da autoestima, ela também vai sofrer influência nos homens, porque as relações abusivas elas não acontecem só em relação às mulheres. Os homens também sofrem abusos e também precisam estar atentos aí nas aprendizagens que eles tiveram, inclusive nas dinâmicas que faz com que, muitas vezes, eles se permitam vivenciar a sexualidade de uma forma que é desrespeitosa em relação ao feminino. Então, a gente precisa também ver que a forma como a gente aprendeu a se relacionar com as outras pessoas, né, é uma forma desrespeitosa, né? Quando a gente pega e tem o respeito mútuo, é que a gente está caminhando aí para um modo saudável de se relacionar. E como a sexualidade é uma das áreas, né, que a Organização Mundial da Saúde classifica como importante aí para a gente poder considerar uma pessoa saudável, né? Ela precisa estar, então, com a sexualidade bem resolvida, né? Se permitindo ter direito, se permitindo negar, se permitindo pedir. Nós temos diversas áreas na nossa vida. E se a gente pega e só investe, por exemplo, no trabalho, nós vamos sentir falta de uma energia, de um combustível para a gente poder ficar vivo. Por isso que a gente não pode só investir em uma área da vida. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que você invista a sua vida inteira só no seu trabalho. E se esse trabalho acaba, né? Se você é demitido ou se a empresa fecha, como é que você vai se sentir?
Você vai tirar recursos de onde para poder dar conta aí da vida, se você considerou que a sua vida é só um trabalho, ou se você considerou que a sua vida é só um relacionamento, né? Do que você está com medo de perder se você realmente fizer as escolhas baseado nas suas necessidades aí e não naquilo que as outras pessoas esperam que você faça, né? O que você imagina que vai acontecer? Será que se você escolher fazer uma coisa diferente da sua família, você vai ser rejeitado por ela, vai se sentir julgado, né? Então, quantas crenças a gente desenvolveu e quantas coisas a gente vai precisar ressignificar para a gente poder se permitir ser um pouco menos perfeito e mais humano, a ponto de reconhecer que a gente não é perfeito, que a gente tem as nossas vulnerabilidades, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode também compartilhar os nossos medos, que a gente pode comunicar as nossas necessidades, que a gente pode, inclusive, falar não, não precisa falar sim o tempo todo. Eu não sei porquê, Valquíria. Eu vou tirar aqui o fone para ver se melhora. Então, tudo isso vai influenciar na forma como a gente vai conseguir se posicionar ou não nas relações aí interpessoais. Para isso, obrigada, Valquíria. Então, para isso, a gente vai precisar estar atento e entendendo aí essas dinâmicas aí que a gente aprendeu ou que a gente interpretou. E com muito respeito aí, entender que aquilo que nos foi dado foi aquilo que foi possível para aquelas pessoas que nos criaram e que nos trouxeram aí a vida, né? Que nos permitiram a vida. Às vezes, o máximo que a pessoa conseguiu dar foi a parte biológica. E sem essa parte biológica, não seria possível a gente estar aqui. Então, mesmo nos casos em que não há essa como eu vou dizer, essa relação, esse cuidado aí do pai ou da mãe, é o jeito que foi possível essa vida chegar até nós. E aí a gente, enquanto adulto, a gente pode se permitir cuidar, né, das nossas necessidades, das nossas carências que ficaram pendentes aí, porque vamos pensar que se algo não nos foi dado, é porque também faltou para aquelas pessoas através da qual a nossa vida veio. Por quê? Porque não tem como a gente ter uma vida perfeita e a vida dos nossos pais também não foram perfeitas, dos nossos avós também não. E existe uma justa razão pela qual a história foi do jeito que foi. Então a gente honra a história, honra aquilo que a gente aprendeu, honra a forma como a gente foi criado e a gente se permite fazer diferente, um pouco diferente daquilo que a gente aprendeu, em honra também a tudo que a gente já, em honra a tudo que os nossos antepassados também vivenciaram e trouxeram através da gente aí, as aprendizagens aí que vêm pra gente. Quando a gente assume essa postura de adulto, de compreender que a gente deu um significado que veio através de toda essa aprendizagem da nossa família e também das dores que essa família vivenciou, e a gente assume essa postura de adulto ao invés de se colocar como vítima, nós podemos vivenciar nossa sexualidade de uma forma mais saudável. Quando a gente assume essa postura de adulto, porque se a gente fica como criança, se a gente fica como vítima, a gente vai ficar esperando alguém salvar a gente, e criança não pode exercer a sexualidade de forma plena, somente o adulto. Então, para a gente poder ter uma vida sexual saudável, fazer escolhas saudáveis, a gente vai precisar sim assumir a responsabilidade pela nossa criança e por tudo que faltou a ela, sem culpar aquelas pessoas que foram os nossos cuidadores, e sim
assumindo esse papel de pai e mãe nosso, né? Então, quando a gente se torna adulto, a gente assume pra gente a responsabilidade de ser pai e mãe da nossa criança, e ao invés da gente pegar e ceder aos impulsos, né? Aos impulsos de não saber esperar recompensas de longo prazo, da gente querer tudo para ontem, igual a nossa criança, a gente vai se permitir pedir, negar, solicitar, para a gente poder vivenciar uma relação mais saudável, inclusive comunicando quando a gente não está se sentindo respeitada aí nas relações interpessoais. Porque hoje o que a gente vê são relações muito mais superficiais, em que as pessoas não têm uma intimidade para poder conversar e para expressar as suas necessidades, os medos e desejos, mas tem o contato físico, né? Então tem a liberdade para poder transar muitas vezes, mas não tem liberdade para poder conversar. E isso também vai influenciar na forma como a gente vai se achar importante. Logo no início das relações, a gente já está ali comunicando como que a gente está se autorizando ou não ser tratado ou ser tratada. Quanto mais a gente se sente não merecedor de poder equilibrar essas relações, mais a gente vai se colocar num lugar de vulnerabilidade a ponto de ter relações abusivas. E quanto mais a gente equilibra, né? Eu vou dar o meu 50% e quero que a outra pessoa também esteja disposta a investir nessa relação, porque nós não fazemos milagre. E a partir do momento que a gente inventa de ser super-homem ou de ser mulher maravilha, a gente está fora do nosso lugar, então a gente precisa voltar para o nosso lugar ali para poder equilibrar ali, ser homem e ser mulher, para estar numa relação saudável, um relacionamento saudável, para se permitir vivenciar a sexualidade, para se permitir escolher com o que você quer trabalhar, para poder ganhar dinheiro, fazer o que você gosta e honrar todo mundo aí que faz parte aí da família, indo além e fazendo valer todo o sacrifício aí que todo mundo que passou pela nossa, né, antes da gente aí passou para poder a gente chegar onde a gente chegou e onde a gente pode chegar ainda. Quando a gente fica agarradinho lá no pai e na mãe, achando que tá honrando eles, na verdade, a gente está simplesmente dizendo que não valeu a pena tudo que eles passaram, porque a gente vai ficar ali marcando passo e eles precisam ver que valeu a pena tudo que eles fizeram pra gente, porque mesmo que eles falem algo diferente, só vai ter valido a pena para eles se a gente conseguir ir além do que eles foram, e porque quando a gente recebe sistemicamente, eles também estão recebendo, né? Porque eles recebem através de nós, né? Todo mundo que veio antes recebe através da gente aquilo que a gente vai conquistar na vida. Então, quando a gente se permite vivenciar a sexualidade no âmbito mais amplo, né? Que é através de relações saudáveis, que é fazendo escolhas saudáveis, negando, pedindo, comunicando, cuidando da própria saúde. Então, tudo isso vai ter um impacto aí na vida, na nossa saúde psíquica, na nossa saúde física, e isso é que faz com que a gente esteja aí num modo saudável, tá bom? Então, era essa mensagem aí que eu queria conversar com vocês, e queria agradecer aí que vocês estiveram comigo. Podem comentar aí, eu vou deixar salva a live, e se vocês quiserem comentar, fazer perguntas ou deixar alguma reflexão aí, eu vou adorar saber aí o que vocês pensaram. Nina, vem cá, vem cá. Tô chamando a Nina aqui para vocês conhecerem. Vem cá. Meu Deus do céu. Olha só quem tá aqui hoje. A Nina. Essa é a Nina. Minha cachorrinha linda. Dá tchau, Nina. Tchau. Tchau. Tchau.
Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Obrigada.